Boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus. Com alegria, estamos iniciando mais um culto da família no seu lar. E nós convidamos você a adorar a Deus conosco, a meditar na palavra de Deus conosco. Nesse momento do culto, você se aproxima de Deus em louvor e adoração. Nós vamos iniciar o culto orando a Deus, buscando a presença do Senhor nosso Deus. Bendito Deus, Criador dos céus e da terra, glorificado seja o nome do Senhor para sempre. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração pertence ao Senhor. Ao Senhor pertence o reino, ao Senhor pertence o domínio, ao Senhor pertence a glória. Meu Deus, nós estamos iniciando mais um culto da família e pedimos, Senhor, a Tua presença conosco, a Tua presença nos lares. Deus querido, recebe a adoração, recebe o louvor, unge os nossos lábios para Te louvar, abre o nosso entendimento para entender, Senhor, a Tua palavra. Fala conosco no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos estar louvando a Deus nesse momento com os hinos da nossa harpa cristã. Está conosco essa noite Maestro Dinho, nos ajudando aqui no louvor, irmã Neide, também irmã Raquel e a nossa querida irmã Alícia, cantora Alícia. E eu convido as nossas irmãs para adorar a Deus. E você aí no seu lar, você tem a oportunidade também de pegar a sua harpa e adorar a Deus conosco. Boa noite, a paz do Senhor para todos. Vamos adorar o nome do Senhor Jesus com os hinos da harpa, número 340. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, e não teme nem a morte quem a ele pertencer. E terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. No cenáculo reunidos, o poder buscava então, pelo amor de Deus unidos, aclamar
explicar. Mais perto de Jesus procuro sempre eu chegar. Mais belo que o ouro do sol nada é a te mirar. Em pensamentos, sonhos, tanta glória nunca vi. Pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus. Mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. A estrela resplendente da manhã é minha luz. O lírio dos vales é o bom Senhor Jesus. Suave e doce é o cheiro que só vem de ti. Pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus. Mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. Se mágoas vêm me perturbar, o bálsamo ele tem. Me toma nos seus braços e assim descanso bem. Na cruz levou Jesus o meu pecado sobre si. Pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus. Mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glórias ao Senhor nosso Deus para todos sempre. Eu quero convidar você nesse momento a fazer uso da palavra de Deus. Nós vamos estar fazendo a leitura da palavra do Senhor, desta feita no Evangelho por João, capítulo 16 e o versículo 33. Diz assim a palavra do Senhor: Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Glória a Deus. Você recebe esta palavra do Senhor? Tenha bom ânimo. Fique animado, porque o Senhor Jesus está na tua vida, está na tua casa. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Te agradecemos por os louvores entoados nessa noite. Continua abençoando as nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós vamos continuar louvando a Deus com as nossas irmãs nesse momento. Abra o seu coração e adore a Deus também. É só pedir, eu cantarei a ti, seguirei por onde quiseres. Se cada estrela cantar e cada voz louvar, não demonstrarão o amor que existe em mim. Eu viverei por ti.
gratidão verei o teu olhar. Não há nada neste mundo comparado a ti. Glória e louvores ao meu Salvador. És meu refúgio quando estou sofrendo em dor. Teu amor liberta o pecador. Nada neste mundo que não possas fazer. Eu viverei por ti. Não há nada neste mundo que não possas fazer. Eu viverei por ti. Aleluias. Vamos continuar falando com Deus, né, Raquel? Nesses momentos que estamos passando, não existe coisa melhor do que falar com o Senhor, entregar a Ele as nossas aflições, o nosso coração, trazer na presença dEle. Glória a Deus. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador. Sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e
Glória a Deus, que maravilha. São louvores que trazem paz para a nossa alma, que traz alento ao coração, nesse momento de crise, momento de angústia que passa a humanidade. E nós aqui temos o privilégio de ouvir hinos que trazem paz para a nossa alma, para o nosso espírito. Nós vamos agora estar meditando na palavra do Senhor nosso Deus, e nós vamos estar lendo alguns textos da Bíblia Sagrada. Está no capítulo 30 do primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3 a seguir. Diz-nos assim a palavra do Senhor: E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que nele não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoá, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Glória a Deus. Senhoras e senhores, eu quero, nesta noite, pregar a palavra do Senhor, vinculando-a a esse tema: como reagir em meio à crise. Como reagir em meio à crise? Qual é a sua reação no momento de crise? Como você se comporta quando a crise chega? Todo homem, toda mulher, em algum momento da sua história, já passou por algum tipo de crise. E tem pessoas que estão passando, nesse momento, por um momento de crise na sua vida. Lembrando que há crises que são provocadas pelo próprio indivíduo e há crises que são provocadas por terceiros. Nós temos um exemplo clássico nas Escrituras Sagradas de uma crise que foi provocada por terceiros. No capítulo 1 do livro de Jó, está escrito assim: havia na terra de Uz um homem cujo nome era Jó. Era um homem temente a Deus, reto, íntegro e que se desviava do mal. Então perceba as qualidades desse homem, os adjetivos que a Bíblia dá a ele. Mas versículos posteriores, do livro de Jó, no versículo 6, a Bíblia diz que um dia em que os filhos de Deus, os anjos, se apresentavam diante do Senhor, veio entre eles Satanás. E Deus perguntou a ele: de onde vem, Satanás? Ele disse: de rodear a terra e passear por ela. Deus diz para ele: viste meu servo Jó? Observaste meu servo Jó? Homem íntegro, temente a Deus, fiel, que se desvia do mal. E não tem nenhum filho de mulher semelhante a ele na terra. Então a Bíblia diz que o diabo ele vai provocar uma crise na vida de Jó. Quando ele diz para Deus: mas Jó,
ele serve o Senhor porque ele está cercado de bens. Ele tem uma família abençoada, ele tem tudo, não lhe falta nada. Tudo que ele tem, tudo que ele faz é abençoado. Toca no que ele tem e o Senhor verá que ele vai blasfemar na tua face. Então Deus autoriza e diz: toca no que ele tem, só não toca ali na vida. Então Jó vai experimentar uma crise terrível na sua vida. Ele perde os seus filhos, ele perde o seu gado, ele perde as suas propriedades, ele perde tudo que ele tinha, materialmente falando. E para completar, logo em seguida, ele é atacado por uma chaga maligna. Mas ele não blasfemou de Deus. Então você percebe que não foi Jó que provocou essa crise, mas a crise que são provocadas pelo indivíduo. Por exemplo, alguém que não tem um controle, um cuidado com cartão de crédito, e aí ele compra além do que pode pagar, e isso vai virando uma bola de neve, e aí ele vai estar enfrentando uma crise terrível na sua vida. O fato é que todos, em algum momento, passou por algum tipo de crise. Mas a pergunta é: o que fazer quando chega esse momento? O que fazer quando a crise chega? Qual é a atitude? Como eu reajo no momento de crise? Há pessoas que no momento da crise ficam desesperadas. Há outros que perdem totalmente o controle. Há outros que tomam remédios para dormir, para se acalmar. Muitas são as atitudes no momento da crise. Mas nós vamos aprender com esse homem de Deus, Davi, algumas lições de como reagir no momento da crise. O texto que nós lemos fala de Davi. Davi, todos sabem a história, ele estava exilado na terra dos filisteus, porque ele estava sendo perseguido por Saul. Davi ainda não era rei, mas tinha sido ungido rei. Mas ele teve que fugir do seu país, porque estava enfrentando uma crise, uma perseguição. Saul queria tirar a vida de Davi. E Davi, ele consegue ali juntar 600 homens valentes. E Davi agora vai para participar de uma guerra. Mas ele foi proibido de participar dessa guerra. Os filisteus não aceitaram que Davi participasse da guerra com eles contra Israel. Então Davi volta para a sua cidade, uma cidade que ele tinha adquirido, chamada Ziclag. E ao retornar para a sua cidade, o texto que nós lemos do capítulo 30, diz que os amalequitas invadiram a cidade, levaram as mulheres, as crianças, levaram cativos como escravos e queimaram a cidade. Então imagine Davi e os 600 homens chegando e se deparam com esse cenário. A cidade queimada, não sabiam para onde a família tinha sido levada, e eles começam a chorar. E o texto diz que eles choraram tanto
que eles não tinham mais forças para chorar. Tal era a angústia. Então você percebe a crise na vida de Davi e dos seus homens. E o texto diz que, além disso, Davi se angustiou muito, porque os homens falavam em apedrejá-lo. Além de ter perdido a sua família, perdido os seus filhos, a cidade estava destruída, os seus bens foram saqueados, agora Davi está sob ameaça de morte. Mas o texto, no capítulo de número 30 e o versículo 6, vai nos ensinar uma grande lição na vida deste homem de Deus. A crise estava formada, e agora uma grande ameaça na vida deste homem, e sendo ameaçado de morte por 600 homens. E aí o texto diz que ele se fortaleceu no Senhor. Essa é a primeira lição que nós aprendemos nesse momento, na crise de Davi. Ele se fortaleceu no Senhor. Davi, ele entendeu que a força dele vinha de Deus, porque as possibilidades humanas ali se foram. Então ele se fortaleceu em Deus, porque o Senhor, ele é a fonte do nosso ânimo. O Senhor é a fonte do seu ânimo, e esta fonte, ela é inesgotável. Esta fonte, ela jorra todos os dias, nos dando ânimo. Quando nós lemos o livro de Josué, do capítulo 1, no versículo 9, Deus fala com Josué o seguinte: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Qual é o contexto desse texto? Moisés havia morrido, e havia a terra de Canaã para ser conquistada. Moisés era o grande líder escolhido por Deus. Agora Moisés morre, e Josué assume a liderança daquela multidão de mais de 2 milhões de pessoas. Mas Josué temeu, Josué teve medo, Josué ficou angustiado. Então Deus, percebendo isso, Deus chama ele e diz: Josué, quem te mandou foi eu. Esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, não fique assustado, porque eu sou contigo, por onde quer que tu andares. Josué estava desanimado, mas agora ele recebe uma palavra de Deus, dizendo: esforça-te, se fortaleça em mim, porque eu que te animo, eu sou contigo. Talvez você está aí desanimado, está desanimado agora, mas essa é a palavra de Deus para você: não temas, tenha bom ânimo e se fortaleça em Deus. Deus é a fonte do nosso ânimo. Então, nesse momento de crise, que você está desanimado, se fortaleça em Deus, se anime, tenha fé, tenha confiança, porque o Senhor é contigo. Há um texto interessante, está em Esdras capítulo 7, versículo 28,
diz assim: o que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei, e os seus conselheiros e todos os seus príncipes poderosos. Assim me animei, segundo a boa mão do Senhor meu Deus sobre mim. Aleluia. Esdras estava com uma missão. Ele tinha uma missão de restaurar espiritualmente o povo de Deus. Mas havia as dificuldades, havia as lutas. E aí o texto disse que ele se animou. Ele diz: assim me animei, segundo a boa mão do Senhor meu Deus sobre mim. Naquele momento, Esdras, ele se sentiu fortalecido pela mão de Deus. Ele sentiu que como se a mão de Deus estava sobre ele. E ele se sentiu fortalecido. Seja fortalecido, meu irmão, minha irmã, pela boa mão do Senhor. O Salmo de número 27, o verso 14, diz assim: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, você que está nesse momento aí, sentado no sofá, deitado na sua cama, assistindo esse culto, participando desse culto, receba esta palavra de Deus para o teu coração. Espera pelo Senhor e tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera pelo Senhor. O Senhor vai fortalecer o teu coração. O Senhor vai te dar ânimo para vencer esta tribulação. Davi, ele se fortaleceu em Deus. O Senhor deu ânimo a Davi. Eu lembro que o apóstolo Paulo, homem de Deus, ele estava preso em Roma, um cárcere chamado cárcere Mamertino, uma prisão que aqueles que eram lançados ali, uns saíam para a morte e outros morriam lá dentro de doenças, tuberculose, pneumonia, lepra e assim por diante. E Paulo estava ali naquela prisão. Mas ele escreve à igreja que estava em Éfeso, aos irmãos, e ele incentiva os irmãos a se fortalecer no Senhor. Aí ele diz assim, Efésios 6:10, finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aleluia. E aqueles irmãos que estavam em Éfeso, eles recebem esta palavra poderosa vinda de Deus. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O Senhor, Ele nos fortalece. E Ele nos fortalece porque Ele é poderoso. O Senhor é poderoso para nos fortalecer. E Ele tem poder para transformar adversidades em vitória. O Senhor é especialista nisso, em transformar choro em alegria, tristeza em festa, desânimo em ânimo, adversidade em vitória. Quando nós vamos para o livro do Gênesis, que nós vemos a história daquele moço, filho de Jacó, chamado José, que tinha tantos sonhos, e ele foi vendido pelos seus irmãos. Os seus irmãos tinham inveja dele,
ele foi vendido para uma caravana que estava indo para o Egito. E lá no Egito, José foi vendido para um oficial e ficou como escravo na casa daquele moço. José está enfrentando uma crise de adversidade na sua vida. Longe dos seus familiares, longe do seu pai. E ele foi vendido para ser esquecido e para morrer no Egito. E além disso, ele agora é acusado injustamente e vai para a prisão. E aí parece que cada vez mais estava distante os sonhos daquele rapaz. Vendido pelos seus irmãos, traído pelos seus irmãos. Agora ele foi caluniado e foi jogado no cárcere. Mas Deus estava com ele. Deus, ele transforma a adversidade em vitória. E Deus pega José lá do cárcere e põe ele como governador do Egito. Coloca ele como a autoridade naquele país. Porque Deus, ele está no controle da história. E aí, quando os irmãos de José chegam, eles não imaginavam que eles iam encontrar aquele moço. Nunca mais. Mas de repente eles se deparam com a segunda maior autoridade do Egito, o governador. E era José. Porque Deus é poderoso para transformar adversidades em vitória. Por isso que Paulo diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Se fortaleça em Deus. Se fortaleça no poder de Deus. E aí, olha o que acontece. Gênesis 45, versículo 5. Eles ficaram perplexos. E aí José diz: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendidos para aqui. Porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou diante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em todo o Egito. Que maravilha! José, ele se fortaleceu em Deus, ele continua acreditando em Deus. Então, meu irmão, se fortaleça em Deus e na força do seu poder, porque Deus é poderoso para transformar adversidades em grandes vitórias. Esse momento de crise que você está passando, toda crise tem um fim. Ela tem um início, um meio e um fim. E nesse momento de crise, a primeira coisa que você tem que fazer é se fortalecer do Senhor. Foi o que Davi fez. Ele teve ânimo em Deus. Uma crise avassaladora, ameaçado de morte. Levaram seus filhos, levaram a sua família, queimaram a cidade. Mas o texto diz: e Davi se fortaleceu em Deus, ele se animou em Deus. Aleluia! E é isso que você tem que fazer, meu querido. Se fortaleça em Deus. O que fazer no momento da crise? A segunda atitude de Davi está no versículo 8.
Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-a, porque de certo a alcançarás, e tudo recobrarás. Davi, ele foi buscar orientação em Deus. Primeiro, Davi, ele se fortaleceu em Deus. Ele se animou em Deus. Deus animou o coração de Davi. E agora que ele está fortalecido em Deus, ele foi buscar orientação em Deus. As irmãs louvaram aqui um hino, um louvor, que você, quando ora, quando você busca Deus em oração, você encontra paz, você encontra descanso, você encontra refúgio, você encontra tranquilidade, você encontra direção. Então, nesse momento, busque a Deus em oração, busque a direção de Deus, e Deus vai mostrar para você o melhor caminho. Por quê? Porque Deus conhece todas as coisas, Ele conhece tudo. Davi agora pega aqueles 600 homens, e na direção de Deus, ele vai em busca da sua família, ele vai em busca daquilo que ele tinha perdido. E é interessante que no caminho, 200 homens, soldados, se cansaram, e eles estavam tão cansados que não puderam mais prosseguir. Davi agora está indo enfrentar salteadores, amalequitas, homens perigosos, e agora ele perde 200 homens. É mais uma crise que chega, mas Davi, ele estava fortalecido em Deus. Davi poderia ter desistido ali, ele poderia desistir e dizer: não, vamos voltar, só com 400 não vai dar, vamos voltar, vamos tentar reconstruir a cidade, vamos conseguir novas famílias. Mas Davi estava fortalecido em Deus, e ele estava sob a direção de Deus, e ele prossegue. E se você se fortalecer em Deus, se você estiver na direção de Deus, você vai prosseguir. Aleluia, você não vai desistir, você não vai parar, você vai continuar, e na tua caminhada, a boa mão do Senhor vai permanecer na tua vida. Davi era um homem experiente na batalha, ele não desistiu. Se você ler 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 43, você vai ver a história de Davi ainda jovem, moço, e ele vai enfrentar o seu primeiro desafio público, quando ele vai enfrentar o gigante Golias. E este homem era um guerreiro acostumado com batalhas, e quando ele olha para Davi, que Davi foi desafiado, e agora Davi aceita o desafio, e aquele gigante olha para Davi e o despreza. Ele desprezou Davi e disse: você está achando que eu sou algum cão para vir a mim com paus? Porque a arma que Davi tinha era uma funda e algumas pedras. O gigante tinha capacete, tinha couraça, tinha espada, tinha lança, tinha um escudeiro, ele tinha todas as armaduras e indumentárias da guerra. E quando ele olha para Davi, um garoto, apenas com uma funda, então ele desprezou Davi. Mas olha o que Davi diz:
Você vem a mim com espada, com lança, com escudo, com toda essa armadura, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus a quem você afrontou. E Davi disse: e hoje mesmo eu vou tirar a tua cabeça, e todo Israel vai saber que há Deus em Israel. Davi venceu aquela luta na força de Deus. Davi venceu porque ele não desistiu. Davi sabia que a força dele estava em Deus, que a vitória dele, quem dava, era Deus. Então, meu irmão, minha irmã, se fortaleça em Deus. Peça direção a Deus. Ande na direção de Deus. E Deus vai te mostrar a saída. Talvez você olha e não vê nenhuma saída. Está tudo fechado. Desemprego para todo lado. Crise do país. Mas o nosso Deus, Ele é o socorro bem presente na angústia, e Deus jamais vai te desamparar. Ele vai continuar te ajudando. Se fortaleça em Deus, tenha ânimo, meu irmão. Se anime, meu amigo, não desista dos seus sonhos, não desista dos seus projetos. O que fazer no momento de crise? Se fortaleça em Deus e peça direção a Deus. Sabe o que aconteceu? Davi, ele se fortaleceu em Deus. E ele saiu na direção de Deus. Ele consultou a Deus e disse: eu vou, Senhor. Eu vou atrás dessa tropa, eu vou vencer essa tropa. E Deus: vai, porque você vai vencer e você vai recuperar tudo. E diz-nos a palavra do Senhor que Davi foi com os 400 homens. Mas além dos 400 homens, Deus ia na frente. Deus ia com ele, porque o nosso Deus é o Jeová Rafá. Ele é o general, Ele é o Senhor. É Ele que vence as nossas batalhas. É Ele que vence as nossas guerras. Aleluia. Nós temos que tão somente nos fortalecer nele e buscar a direção dele. E Ele vai nos dar a vitória. Porque Ele é um general que nunca perdeu uma batalha. Davi recuperou a sua família. Davi recuperou todos os bens perdidos e ainda mais. Ele trouxe o despojo da guerra. Muito além do que ele tinha perdido, ele traz agora, porque Deus faz além do que pedimos ou pensamos. O que fazer no momento de crise? Esse é o conselho de Deus para nós nessa noite. Nessa quarta-feira, que você está aí pensativo. E Deus traz essa palavra ao seu coração. E o versículo que nós lemos no início, Jesus chama os seus discípulos e diz: tenho-vos dito essas coisas, para que em mim tenhais paz. Paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então se anime, meu irmão. Se alegra em Deus. Fortaleça o teu coração em Deus. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele e o mais Ele tudo fará. Não fique desanimado, mas se alegre. Glorifique a Deus. Exalte o Senhor. Aí na sua casa, cante.
cante louvores a Deus, leia a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é uma bússola. A palavra de Deus, quando você ler a palavra, que com seu coração contrito, com seu coração aberto, quando você pede a direção de Deus, e a palavra do Senhor, ela vai te dar a direção, porque ela é luz, aleluia, ela é lâmpada, ela é vida, ela é a bússola que guia o homem. Então se fortaleça em Deus, busque a direção de Deus, não desista, não desista, Deus é contigo. Eu quero orar com você agora, quero orar por você, quero orar por a sua família, você que está, às vezes aí doente, fazendo um tratamento, Deus é poderoso para curar você. Você que está afastado dos caminhos de Deus, volta depressa para o Senhor. Volta enquanto é tempo. Volte para o Senhor. Você talvez nunca foi na igreja, não entende nada de Bíblia, não conhece nada disso. Eu convido você a entregar a sua vida a Jesus. Aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e Ele vai mudar toda a tua história, Ele vai transformar a tua vida, Ele vai mudar a tua história, Ele vai fortalecer o teu coração, Ele vai direcionar você, e você será mais do que vencedor em Cristo Jesus. Ore comigo agora, Pai Celestial, glorificamos o teu nome, Senhor, pela tua palavra que é vida, tua palavra que é bálsamo, tua palavra que nos transmite confiança, tua palavra que nos transmite paz, tua palavra que nos transmite alegria. Senhor, o Senhor conhece todas as coisas. O Senhor conhece esta pessoa, esta mãe, este pai, este moço que está aí, passando por esse momento de crise, de aflição. O Senhor conhece todos, conhece o coração, o mais íntimo, o mais profundo da alma do ser humano, o Senhor conhece. E a minha oração, Senhor, nessa noite, é que o Senhor fortaleça o coração desse moço, que o Senhor fortaleça o coração desta moça, desse rapaz, desse ancião, desta anciã, que o Senhor fortaleça o coração e abra o entendimento dele, dela, Senhor, e dá a direção, mostra, Senhor, o que fazer nesse momento de crise. Abençoa esta família que está reunida agora, Senhor. Abençoa. Abre portas, meu Deus. Abre portas. Manda, Senhor, o mantimento da saúde, Deus. Para aquele que está enfermo nesse momento agora, nós ministramos sobre ele a cura divina no nome de Jesus. Abençoa a tua igreja. Abençoa cada ouvinte. Abençoa o nosso país, abençoa o nosso estado, Senhor, abençoa a nossa cidade de Marabá, Senhor, poupa o teu povo, ó Deus, abençoa as autoridades desse país, desse estado, deste município, Senhor, ó Deus, que a tua boa mão esteja sobre a cidade de Marabá, sobre o nosso país, e que esta crise, Senhor, passe, e que o teu nome seja glorificado em tudo, Senhor. E esta vida que está se reconciliando agora, Senhor, ó Deus, recebe de volta, recebe esta pessoa que está te aceitando, Jesus, como Salvador. Muda a história dele, muda a história dela,
Lava completamente no teu sangue, Senhor. Escreve o nome dele, o nome dela no livro da vida. Oh Deus, assim nós te glorificamos, no nome de Jesus. Você pode dizer amém aí na sua casa? Glória a Deus. Nós estamos no culto da família, e o culto da família é uma realização da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missão em Marabá, e temos como nosso pastor presidente, pastor Sales Batista de Souza, missionária Raquel Viegas. Que Deus abençoe a família do nosso pastor. Queremos mandar um forte abraço ao pastor Sales, toda a sua família, toda a diretoria da igreja, todos os irmãos da cidade de Marabá e cidades circunvizinhas. Que Deus abençoe a sua vida, tá bom? Vamos continuar adorando a Deus. As nossas irmãs estarão louvando o nome do Senhor, e em seguida estaremos fazendo as considerações finais. O Senhor é o nosso bom pastor, nos levará ao lugar de descanso e não deixará faltar nada, em nome de Jesus. O Senhor é o meu pastor, e nada, nada, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, e guia-me pra junto das águas tranquilas. O Senhor é o meu pastor, e nada, nada, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, e guia-me pra junto das águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. O Senhor é o meu pastor, e nada, nada, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, e guia-me pra junto das águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte,
glória a Deus, que maravilha. O Senhor é pastor e nada nos faltará. Meus irmãos, estamos chegando ao final de mais um culto da família. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe toda a sua casa. Que Deus abençoe os seus projetos, tá bom? Que Deus abençoe o seu futuro. Não esqueça, se fortaleça em Deus, peça a direção de Deus, tenha bom ânimo, Deus é contigo, tá bom? Quero aqui louvar a Deus por a vida, meu amigo Maestro Dinho, irmã Alice, irmã Neide, irmã Raquel, essas servas de Deus que têm sido usadas por Deus, no louvor, também na palavra. E queremos mandar um abraço lá, eles congregam na Cidade Nova, e queremos mandar um abraço lá aos irmãos, todos os irmãos da Cidade Nova. Que igreja abençoada, ali o Templo Cidade Nova. E um abraço ao pastor Marcos Jová, missionária Dármina, todos os irmãos do Templo Cidade Nova, também os irmãos lá do templo onde nós congregamos, lá no Templo Boas Novas. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, tá bom? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos. Diga amém.